Começa agora o programa É Tempo de Restauração. Nossos patrocinadores. Está pensando em construir ou reformar a sua casa? A Líder Materiais para Construção tem as melhores ofertas da região. A Líder cobre qualquer preço. Visite uma de nossas lojas e comprove. Líder, um show de ofertas para você. O líder em preços baixos. Olha só, você vai conhecer um lugar agora que te dá um tratamento diferenciado. Sapataria do Futuro. Estou aqui ao lado da Graziele, que vai falar um pouquinho dos produtos e dos serviços que esta loja te oferece. Bom, Wesley, o que nós prezamos aqui na Sapataria do Futuro é o atendimento personalizado e prestação de serviços de qualidade. Prestamos serviços de sapataria, alfaiataria e lavanderia. Tudo isso em um ambiente agradável, confortável, ou seja, tudo feito com muito carinho, Wesley. Estamos no centro de São Bernardo do Campo, endereço? Avenida Francisco Prestes Maia, 217. Telefone? 2374-4028. Venha nos conhecer. Sapataria do Futuro, este é o lugar. Vem! Para quem busca soluções inteligentes em transporte de passageiros, a melhor opção do ABC está na Luan Turismo. Possuímos ônibus, micro-ônibus e vans disponíveis para transporte executivo de funcionários e diretores de empresas, viagens nacionais, city tours, translados em aeroportos e hotéis, além de serviços de transporte de alunos para pontos turísticos e culturais do Grande ABC e capital. Acesse o site www.luanturismo.com.br ou ligue 4978-6102. Abram comigo em João, Evangelho, capítulo 20. Eu creio que Deus vai falar com muita gente, como Ele falou comigo. Deus vai falar com aqueles que estão na internet, ou assistindo, ouvindo o culto, aqueles que estão através da televisão, do DVD, enfim. E os amados que estão aqui. Capítulo 20. Versículo 1. Eu quero ler até o 9 para que a gente possa entender o contexto. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre
a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas estava dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Esse episódio, essa narrativa é muito forte. Depois, se tiver tempo, eu dou uma alongada. Nós vamos falar um pouquinho sobre Maria chorando, mas só se tiver tempo. A fé, a nossa fé, ela começa e evolui e cresce de acordo com a forma com que nós vemos Deus, com que nós conhecemos a Deus. Pedro, ele escreve assim: porque não vos fizemos saber a virtude, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas ou inventadas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. João, ao escrever a primeira carta, ele fala acerca do verbo da vida, ele fala: nós testificamos, nós vimos. Aliás, para ser considerado um apóstolo, a igreja do primeiro século, ela analisava a pessoa se tinha visto Jesus. Se uma pessoa teve contato face a face com Jesus, então ele poderia ser considerado esse apóstolo. E Pedro fala exatamente isso, que eles viram a sua majestade. E é interessante que ele não fala: nós vimos o homem Jesus, nós vimos o Senhor Jesus, nós vimos Jesus de Nazaré. Ele fala: nós vimos a sua majestade. Isso se refere ao rei, isso se refere a um ser supremo, aquele que manda, aquele que tem todo domínio, aquele que tem beleza santa, aquele que tem olhar diferente, andar diferente, cheiro diferente, tudo diferente, palavra diferente. Ele é majestoso. Nós vimos a sua majestade. Assim, a forma com que o crente vê a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus define boa parte do grau de maturidade espiritual que este cristão está vivendo. E é interessante aqui, nesse texto que nós lemos, que João, apóstolo João, ele narra a maneira com que eles foram até o sepulcro, e João é minucioso nos detalhes. E o verbo ver, no grego, é muito mais amplo do que no português, do que no inglês. O verbo ver no grego tem vários sentidos. Por exemplo, existem 3 palavras gregas para o verbo ver, que é plepou, teorel e oral. De onde vem até a palavra teoria, o teoral. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso.
E João, ele fala exatamente isso. Ele mostra com detalhe usando 3 verbos diferentes no grego para analisar o verbo ver. O primeiro verbo ver que ele usa tem a ver com o despertar da atenção. É o que ele fala no versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E o verso 4, e os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo, que é o próprio João, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Veja bem, quando ele chega ao sepulcro, no versículo 5 fala, e abaixando-se, viu no chão, todavia não entrou. Esse verbo ver, viu no chão, está falando do despertar da atenção. Esse verbo é o verbo plepou. É olhar e nota que há alguma coisa, fica atento, fica intrigado, percebe algo que desperta a sua curiosidade, ele para, ele observa, ele vê, mas ele não faz nenhuma varredura no local. Algo ali dentro chama a atenção, mas ele não entra. O despertar da fé é o início de uma caminhada rumo à maturidade espiritual, à maturidade cristã. É o primeiro estágio, o estágio da atenção. A pessoa ouve os detalhes da palavra, ouve os detalhes da pregação, ouve, chama a atenção. Há alguma coisa interessante nessa mensagem, mas ele não quer se envolver, ele não quer entrar. Algo chama a atenção. É o primeiro estágio, é o estágio da sensibilidade, é o estágio do despertar. É o estágio da atenção. É o primeiro contato que a pessoa tem com a palavra de Deus. É interessante isso, e é importante isso para começar a sua caminhada na fé cristã. Algo desperta a sua atenção. Algo é interessante, mas ainda não há uma compreensão genuína. Olha, eu estou vendo que tem coisa que não está conforme aquilo que eu entendo. Eu estou vendo que os lençóis estão espalhados dentro do túmulo. Ele não entra, ele observa. E esse observar, esse verbo ver, o próprio João usa como atenção apenas. É uma fé que não se envolve, apenas analisa, apenas tenta entender a situação, mas não entra. Assim aconteceu com João, assim aconteceu comigo e com você. Alguém mostra um quadro espiritual, conta uma história bíblica, narra os acontecimentos, prega uma palavra bíblica, e você então é chamado a atenção. Você observa, você nota que tem algo ali que é legal, você nota que tem algo ali que está chamando a sua atenção. Você para e você então começa a ser despertado para aquilo que você está notando, que você está vendo, mas é superficial. O segundo verbo que ele usa tem a ver com o verbo refletir. É exatamente esse verbo teorel, que é a mesma raiz da palavra teorizar, teoria. Você vai então teorizar a sua fé, os acontecimentos, você vai refletir e explicar. Veja o que ele fala no versículo
de número 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e continua, e que, veja bem, ele começa o quê? Refletir. Ele não vê só o lençol, ele vê algum detalhe a mais. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas estava dobrado num lugar à parte. Esse verbo aqui é no sentido de colocar a mão no queixo e ficar olhando com atenção. Rapaz. E ele olha de um lado, olha do outro, analisa, reflete. Ele entra, e ao entrar, ele consegue refletir. Se ele não entrasse, ele não ia conseguir ver os detalhes. E é interessante isso. Tem gente que fala, eu quero primeiro analisar tudo para depois tomar uma decisão. É interessante que a fé ela funciona ao contrário. Se você não entra, você não consegue tomar decisão nenhuma, você não consegue ver nada. É como uma laranja. Está uma laranja e você fala, eu pergunto, essa laranja é doce ou é azeda? Ou você fala, bom, eu acho que é doce, eu acho que é azeda, pela cara deve ser azeda, pela cor deve ser doce, mas se você não experimentar, você não poderá saber. Pedro ele entra e a palavra fala desse verbo teorel. Ele fica considerando, é um olhar intenso. É imaginar que aquilo que se está olhando vale a pena uma reflexão. Aquilo que ele está vendo vale a pena uma reflexão. E é interessante porque eu vou falar um pouquinho de Maria se der tempo. Maria ao contrário, ela está envolvida numa emoção tão forte que ela não vê nada. Muitas vezes o crente é envolvido numa emoção muito intensa e ele não enxerga o que Deus está falando ou está fazendo. Ela só via os anjos e achava que eram os ladrões. Olhou para Jesus, achava que era o jardineiro, e chorava, chorava, chorava. Ela estava numa emoção muito forte, mas não enxergava. Pedro aqui não chora, João não chora. Eles estão analisando, quer dizer, Pedro está analisando, Pedro está refletindo. Quando o crente ele vai amadurecendo na sua fé, ele vai tendo a necessidade de refletir sobre o que ele crê. Ele vai tendo a necessidade de buscar, de refletir na palavra, para poder explicar aos outros o que ele crê. Pedro mesmo fala o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência. 1 Pedro 3,15. Estai, pois, preparados. Reflitam na palavra, meditem na palavra, para que vocês fiquem preparados. Algo aconteceu aqui e eu quero entender. Algo está acontecendo aqui e eu quero entender o que é que está acontecendo. Eu vou falar um mistério para vocês.
Na época de Pedro, de João, de Jesus, havia uma tradição hebraica. E essa tradição era muito forte no meio do povo. E nessa tradição, o servo, ele tinha que preparar a mesa do seu amo, do seu senhor. E ele tinha que ter o cuidado de colocar tudo o que o seu senhor gostava de comer. E ao preparar a mesa, ele olhava e observava cada detalhe. E ele colocava o prato, os talheres, e do lado ele colocava um lenço, um guardanapo dobrado. E quando o seu amo, seu senhor se aproximava da mesa, o servo puxava a cadeira, o seu amo sentava, e ali ele fazia a refeição, e o seu servo tinha que ficar em pé, à parte, não podia falar nada, mas estar à disposição. Depois que o seu senhor, o seu amo terminasse, o seu amo pegava aquele lenço dobrado, limpava os dedos, a boca, embolava e jogava sobre a mesa. Ao embolar e jogar sobre a mesa, ele levantava e saía. Ele dizia com essa atitude, sem nenhuma palavra, ao embolar o lenço e jogar sobre a mesa: eu não volto mais, pode tirar a mesa. Mas quando o seu senhor, ele limpava os dedos, limpava a boca naquele pano dobrado, naquele guardanapo dobrado, e ele deixava dobrado em cima da mesa, e ele levantava e saía, ele estava dizendo para o servo que já compreendia: não mexa, porque eu vou voltar. Não é para você tirar a mesa, eu vou voltar para a refeição. Versículo 7 fala que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus não estava embolado, ou ele enrolava bem direitinho, enrolava assim, ou dobrava. Em uma versão da NVI fala que esse lenço estava dobrado. Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Eu me levantei, eu saí, mas em breve voltarei. E a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Pedro reflete nisso. João não viu isso. São os detalhes da nossa vida, da nossa fé, os detalhes da palavra que fazem a diferença. Por que que uns crentes crescem mais na maturidade espiritual do que outros? Porque alguns atentam para detalhes, porque alguns refletem mais, porque alguns, quando estudam a palavra, estudam meditando nela, refletindo nela. São detalhes. Mas é interessante que quando eu vejo um irmão refletindo na palavra,
eu sou levado, motivado, desafiado a fazer o mesmo. João estava lá fora. Quando ele olha que Pedro é sanguíneo, Pedro entra. Aí depois que vai analisar, eu entro, Jesus estava lá? Tá, então eu vou. Onde Jesus está? Está aqui, então eu vou. Aí depois ele começa a analisar a coisa. João fica de fora, analisa. Quando ele vê que Pedro entra, João entra também. Veja aí que o terceiro verbo que ele usa é no sentido de esquadrinhar. Olha o versículo 8 e 9. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu porque ainda não sabiam a Escritura, porque era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ele usa o verbo oral, que é o esquadrinhar, que é mais profundo do que o refletir. É interessante isso. Você já assistiu algum filme de detetive? Tem aí vários, né? Às vezes eu gosto de assistir esses filmes. Filmes não, essas séries. Como chama? CSI? O que mais? Esse negócio de ai, vai. Essa é a ideia. Entendeu, pastor Marcelo? É como se ele pegasse uma lupa e ele falasse: eu vou desvendar esse mistério. É o verbo esquadrinhar. O ver nesse sentido. Olhar examinando tudo. Lembra que Jesus falou? Examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Todas as Escrituras, tudo, do Antigo ao Novo Testamento, tudo testifica de Jesus. Paulo, usando a mesma palavra, esse mesmo verbo, ele fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo, usando o mesmo verbo em 1 Tessalonicenses 5, ele fala: examinai tudo e retende o que é bom. É nesse sentido. É uma palavra usada mais para aquele que tem o dom de mestre. É aquele que busca cada palavra, em cada palavra o seu significado. Não é uma fé burra. Não é uma fé em cima de areia. Não é uma fé quando tudo está bem. Jesus está vivo, está do meu lado, está tudo certo. Mas é uma fé que nos leva a examinar tudo o que aconteceu e está acontecendo à luz da palavra. E quando João olha e vê que o lenço estava ali, os lençóis ali, está dobrado, ele talvez lembra da tradição judaica, ele então cai em si e começa a lembrar o que Jesus havia falado, dito acerca da sua morte e sua ressurreição. E nesse momento é como se ele batesse a mão na cabeça e falasse: meu Deus, como eu não havia pensado nisso antes. Ele ressuscitou. E ele viu, esquadrinhou e creu. Ninguém roubou. Maria estava lá fora desesperada porque alguém roubou.
Era uma fé emocional. João, ele não está apavorado, não está chorando, o coração dele está a milhão, mas ele consegue raciocinar, esquadrinhar. Ei, é como se passasse um filme na mente dele. Jesus, ele falou para nós, eu me lembro, meu Deus, ele falou que ele ia ressuscitar, quer dizer que ele ia sair desse lugar, ele ia levantar daqui. E olha, eu estou vendo, e outra coisa, está dobrado ali o lenço, significa que ele vai voltar, e ele falou que ele vai voltar, ele disse para nós que ele vai, mas ele volta, mas enquanto isso ele vai dar o Consolador enquanto ele não vem. Eu estou lembrando, Pedro, vamos falar para os discípulos que ele ressuscitou. Maria está lá fora. Maria está lá fora. Olha o que a palavra fala sobre Maria. Veja aí o versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando lá fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Acho que ela já tinha baixado um monte de vezes. Irmãos, eu fui lá, nós fomos lá em Israel e nós fomos nesse sepulcro, no sepulcro que eles falam que Jesus foi sepultado. Irmãos, é muito simples. É uma coisa, é pequenininho. Entendeu? E tem um lugar lá que eles dizem que foi ali que colocaram Jesus. É muito simples, rústico. É uma coisa que você não dá nada, sabe? Até o túmulo de Jesus era algo muito simples, sabe? Tem sepulcro, tem túmulo aqui que dá de 1000 a 0 naquele, no sentido de beleza. Só que a diferença é que quem estava lá era diferente. Jesus nasceu no meio de animais, foi colocado numa manjedoura e morreu da maneira mais rude, simples que existe, tá? Nenhuma coroa de flores, nada. E Maria está ali se abaixando porque ela está chorando, ela está sendo tomada por uma emoção exagerada. O amor dela por Jesus está cegando a visão espiritual. É um amor emocional apenas, nesse momento. Muitas vezes o cristão é assim, ele se envolve emocionalmente, e muitas vezes Deus quer mostrar algo, ele não enxerga. Deus quer falar algo, ele não ouve. Ele só quer gritar e pular, amém? Isso é muito gostoso. Mas Deus fala, agora filha, filho, eu vou falar algo para você, eu vou mostrar algo, mas você não quer. Não, está naquela emoção maravilhosa, naquele êxtase. Olha o que fala o versículo 12, quando ela se abaixa ao sepulcro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Por que tinha um anjo na cabeceira e por que tinha outro anjo nos pés? Quem sabe? Eu não sei. Mas eu vou dar a minha opinião. Por quê? Porque a Bíblia não fala. Então tudo que você lê, eu falei, Senhor, me revela. Falei, pedi para Deus me revelar. O que veio no meu coração é que a cabeça simboliza toda autoridade,
E os pés simboliza a igreja, o corpo. Desde a cabeça aos pés, tudo está guardado pelo poder de Deus. Tanto Jesus como a igreja está guardado pelo poder de Deus. Deus guardando tudo aquilo que é dele. Não se perde um fio de cabelo e não se perde uma unha de Jesus. Desde a cabeça, nem um fio da cabeça de Jesus foi perdido, irmãos. E dos pés, nem uma unha. Lembra quando o Senhor fala lá no Egito que nem uma unha vai ficar no Egito? Lembra que quando Paulo está na tempestade, ele fala, nem um fio de cabelo vai perder da cabeça de vocês? E anjo simboliza guardar. Essa é a revelação que eu tive. E quando Jesus ressuscita, ele fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Maria, ela vê os dois anjos vestidos de branco, e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Você já viu mulher chorando? É uma benção. Essa Maria Madalena, Jesus tinha expulsado 7 demônios dela. Ela teve uma experiência muito forte de conversão. Ela tinha o pai que ela nunca teve, o amigo. Jesus curou a alma daquela mulher. E ela largou, abandonou totalmente. Jesus mudou a raiz daquela mulher. Era uma mulher de prostituta, se tornou uma mulher santa, santificada. Uma mulher que andava junto com Jesus, com os demais discípulos. Uma mulher que servia Jesus pelo caminho. Uma mulher que só olhava para Jesus com santidade. Uma mulher que foi liberta totalmente, demônio não chegava mais. Então ela tem uma dívida de amor, mas ela não consegue enxergar a questão espiritual, ela está envolvida numa emoção muito forte. E os anjos perguntam, mulher, por que choras? Em outras palavras, tem motivo? Você não lembra que ele disse que iria ressuscitar? Será que você não percebe? Não tem motivo, pelo contrário, você tinha que estar feliz. Aí então, ela fala assim, porque levaram, versículo 13, ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ela queria cuidar do corpo de Jesus, ela queria cuidar do corpo morto de Jesus, ela queria o corpo morto. Levaram, ela não conseguia acreditar, crer que Jesus tinha ressuscitado. Aí então, versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo 15, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Quem buscas? Ela, cuidando que ele era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu vou lá. Disse-lhe Jesus, Maria. É interessante que quando ele fala o nome dela, a única pessoa que fala o nosso nome de uma maneira ímpar, singular, é Jesus. Quando ele falou Maria, só ele falava com ela daquela maneira. Quando ele chama pelo nome, fala Maria, ela entende, ei, essa voz eu conheço, o jeito de me tratar eu conheço.
E nesse momento que ela ouve Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. A boca dela se abre e fala: Tu és o meu Senhor. Ah, é o Senhor. Tu és Jesus, o meu Senhor. Aí Jesus fala: não me detenhas. Em outras palavras, eu tenho que ir. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que cumprir a missão. Não me detenhas. E ele fala então uma coisa: porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O meu Pai é o vosso Pai, o meu Deus é o vosso Deus. Eu estou subindo, em outras palavras, eu estou indo para casa e vocês vão também. O lenço está dobrado porque eu vou voltar. Aí você continua lendo, coisa linda. Jesus ficou 40 dias ainda, comendo e aparecendo para eles, depois da ressurreição. Eu vou voltar. Amém, queridos? Recebeu a palavra? Entende? Quando você lê a palavra, você pode ler sem entender, mas vai, ore, peça a Deus, e Ele vai te dar compreensão. Fique em pé, por favor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Entregue completamente ao Senhor a tua vida. Jesus está vivo. Nós vamos celebrar a ceia, mas Ele vai voltar. Paulo fala que nós devemos celebrar a ceia até que Ele volte. Até que Ele volte. Enquanto Ele não voltar, enquanto Ele não levar a igreja, nós vamos continuar adorando a Ele aqui na terra, servindo a Ele aqui na terra. E nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor aqui na terra. Irmãos, a ceia é do Senhor. É a mesa que o Senhor preparou, onde o pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós, onde o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi entregue por nós. E ao participar da ceia, você tem que ter a consciência de que você é um no Senhor, com o Senhor, de que você pertence ao corpo de Cristo, de que você foi unido ao corpo de Cristo, de que Jesus habita em você e você está guardado nele. O sangue nos purifica de todo pecado e nos abre o caminho de livre acesso a Deus. Aquele véu que separava o santo dos santos do povo, do pecador, foi rasgado de alto a baixo. O véu que nos separava do santo dos santos já não nos separa mais, porque Jesus morreu e no dia da sua morte o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É como Deus estava dizendo: podem entrar, vocês que creem no nome do meu filho, vocês que aceitam o sacrifício do meu filho, vocês que obedecem a minha palavra, podem entrar, porque o caminho está aberto. Jesus fala: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo.
Ele fala isso de maneira espiritual. Quem não tiver compromisso comigo, quem não tiver disposto a morrer comigo, a sofrer comigo, não tem parte no meu reino. Mas quem estiver disposto a ter um compromisso comigo, se preciso morrer, morra. Se preciso sofrer, sofra. Esse tem parte comigo. E eis que cedo venho. O relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando para nós é tarde, para Deus não chegou nem o horário ainda. Quando para nós não tem mais jeito, para Deus é o horário, é tempo, é o momento do eterno. Marta e Maria falaram: Senhor, o Senhor demorou. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus não demorou não, Ele chegou na hora certa, porque Ele trabalha dentro do relógio de Deus. Mas Deus não tem relógio, Deus não tem tempo, Deus está acima do tempo, Deus está fora do tempo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu as faculdades mentais para compreendermos a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado. Nós não estamos pregando algo, Pai, inventado. Nós estamos pregando algo que é real, que é certo, que é sério, algo que realmente é verdadeiro. As Tuas palavras são verdadeiras. A Tua palavra é a verdade. E nós estamos alicerçados na verdade da Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas eu também creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e Ele virá para nos levar para a glória. Eu creio que os nossos pecados já foram pregados ali na cruz, já foram lavados, já fomos perdoados. Eu creio em nome de Jesus. Senhor amado, muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, ajudador, consolador. Grande, grande é o Teu nome. Vamos para a ceia, os diáconos venham aqui. Senhor, abençoa esta mesa, que é a ceia do Senhor. Nós agora, Pai, vamos participar desta mesa santa e maravilhosa, onde o pão simboliza o corpo do Teu Filho Jesus, e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Nós queremos fazer isso agora pela fé. Cremos que Jesus morreu por nós e que Ele virá para nos levar para o Pai, para a glória, para a casa. Senhor, muito obrigado. Abençoa Teu povo. Perdoa, Senhor, os pecados que nós temos cometido. Perdoa a nossa ignorância, arrogância, orgulho. Perdoa a incredulidade, Pai, a nossa incredulidade, a nossa insensibilidade. Perdoa, Senhor amado, tudo aquilo que temos feito contrário à Tua palavra. Que o Senhor venha nos cobrir com o sangue de Jesus e nos purificar. Nós Te agradecemos por essa mesa, pelo privilégio que nós temos de participar dela, em nome de Jesus. Fazemos isso por amor ao Senhor, em obediência à Tua ordem, em nome de Jesus. Você vai receber agora o pão e o cálice. À medida que você recebe, você vai se assentando, mas espere para a gente comer junto, tomar junto. Podem servir os diáconos, diaconisas. Vamos adorar a Deus.
Sempre que eu participo da ceia, irmãos, eu gosto de imaginar o dia em que Jesus estava com os discípulos. Não tinha uma mesa de madeira como nós temos, ou bonita. Eles comiam no chão, esforravam. Então eles deitavam, ficavam com o braço assim, meio deitados. E ali eles usavam o mesmo copo, o cálice. E aí Jesus está ali comendo, é a noite da Páscoa, é numa quinta-feira, antes da sua prisão. Dali, da ceia, eles vão para um jardim, para passar a noite lá. Jesus já sabe o que vai acontecer, os discípulos não. Mas Jesus gostava de ficar ali no jardim de Getsêmani. Quando a gente foi em Israel, o Monte das Oliveiras, embaixo tem um jardim, que é o de Getsêmani. Ele fica de frente para a porta do templo. E Jesus ficava ali como que dizendo, eu fiquei imaginando isso, um dia eu vou entrar. Ficava fora da cidade. Um dia eu vou entrar na casa do Pai. Um dia eu vou entrar com o sacrifício verdadeiro. O jardim fica na frente onde era o templo. E Jesus estava ali, foram para o jardim, fora dos muros de Jerusalém. E foi quando então ele foi traído. Então ele está ali comendo a Páscoa com os discípulos, e ele pega o pão. É um pão que não tem fermento, é um pão meio duro. Ele parte, ele quebra aquele pão, e ele dá aos discípulos. E Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, nós também já demos graças a Deus, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus. Grande amor com que Ele nos amou, dando a sua própria vida, se sacrificando. Em memória dEle, comamos todo esse pão. Podem comer. E ao comer você tem que lembrar, você tem compromisso com Ele. É comer com gratidão. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Somos salvos pela graça dEle. Um dia essa multidão aqui, Pai, vai estar contigo aí na glória. Não porque a gente merece, mas porque Teu Filho Jesus morreu. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aí eles comeram. Eles comeram. Aí depois que eles terminaram, que eles comeram, Jesus pega o fruto da vide. A Bíblia não fala que é vinho, mas é o fruto da vide. Não podia ter fermento, não podia ter passado por fermentação, então não era alcoólico, era o fruto natural da uva. Jesus enche, e Jesus pega, agradece a Deus, e Jesus ele fala assim: este cálice, não importa o tamanho, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Muitas alianças Deus fez com o povo e o povo quebrou, mas agora é diferente. Ninguém vai poder quebrar.
É uma aliança que Jesus fez com o Pai em nosso favor. Jesus é o homem que fez aliança com o Pai. E Jesus então fez com que a humanidade tivesse acesso ao Pai, porque Ele se fez homem. E Ele então, esse é o novo, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aí Jesus deu o cálice para eles, e eles beberam, em memória do Senhor. Vamos beber? Podem beber. E aí ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão, não é comer qualquer pão, é este, o pão da ceia, e beberdes este cálice, você pode beber muitos sucos de uva por aí, mas o da ceia, vocês anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, diga comigo, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino. Jesus cantou um hino, aí depois foi para o Monte das Oliveiras, foi para o jardim de Getsêmani. Vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Ouvir o povo festejar e saber que está voltando. Vejo os portões do céu abrindo, o chofar já está